Até gostaria de aproveitar as observações feitas pelo presidente senador Waldir Raupp ao discurso do senador Cássio Cunha Lima no que diz respeito ao processo de desenvolvimento das regiões do nosso país, região Norte e região Nordeste. E eu, como representante de Roraima, da região Norte do nosso país, não poderia deixar de também dar aqui a nossa parcela de contribuição para reforçar esse discurso de que, sem dúvida nenhuma, o nosso governo federal precisa ter um olhar mais atencioso para a Amazônia, para os estados da região Norte. E aqui eu registro mais uma vez a luta que estamos empreendendo junto ao governo do estado de Roraima, a governadora Sueli Campos, para que a gente possa resolver definitivamente a questão fundiária e ambiental no estado de Roraima. Lutei muito na discussão do Código Florestal para fazer uma inclusão de uma emenda que pudesse beneficiar os estados da Amazônia Legal no que diz respeito à redução da reserva de 80% para 50%. Essa foi uma luta intensa, vitoriosa, mas essa luta continua. Continua porque ainda não conseguimos efetivamente regularizar as terras do nosso estado. Apesar de, em 2009, o presidente Lula ter transferido, através de um decreto, as terras da União para o nosso estado de Roraima, nestes 6 anos, pouca coisa foi feita. Aliás, muita coisa foi feita, mas nada que resolvesse definitivamente a questão. Agora nós percebemos um esforço intenso do governo do estado, com o nosso apoio, para resolver a questão. Pensando assim, nós estamos em intensa articulação com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Ministério do Meio Ambiente, e graças a essa articulação feita, nós conseguimos, através de uma portaria interministerial, Desenvolvimento Agrário e Ministério do Meio Ambiente, formar uma comissão técnica de conciliação e negociação para a regularização fundiária do nosso querido estado de Roraima. Os nossos agricultores, os nossos produtores, as famílias de Roraima como um todo, não aguentam mais essa insegurança jurídica, não aguentam mais essa incerteza em relação aos títulos definitivos da sua terra, essa incerteza no sentido de também ter essa segurança para fazer os investimentos, para buscar financiamento nos bancos públicos, para crescer, se desenvolver e sair dessa condição de dependência de uma decisão corajosa do governo federal e do governo do estado. Estivemos ontem em audiência com a ministra Isabela Teixeira e nesta audiência com representantes do governo do estado, o secretário de Planejamento, o doutor Alexandre Renclay, o presidente do Interaima, o Alisson e o Najib do Departamento de Terras lá do Interaima. Tivemos uma audiência muito interessante, onde se discutiu tudo que foi pactuado na Câmara Técnica de Conciliação. E lá a gente pôde observar o interesse do governo do estado e do governo federal para resolver essa questão. É claro que 90% das questões pendentes em relação às glebas, em relação às unidades de conservação, foram resolvidas, mas ainda temos uma pendência grave e séria que preocupa muito o nosso estado. É a definição do Parque Nacional do Lavrado. Quero dizer que em breve nós teremos um estudo feito pelo ICMBio para que a gente possa voltar à mesa de negociação e confirmar a saída do Parque Nacional do Lavrado da região do Tucano e de Serra da Lua. Quero aqui tranquilizar, o foco não é mais a criação do Parque Nacional do Lavrado nessa região do município de Bonfim, em nosso estado. O foco agora é uma outra proposta que será estudada, debatida intensamente, de forma que dê essa segurança aos nossos agricultores, de forma que não retire mais aqueles que estão produzindo, trabalhando em suas terras. Então, senhor presidente, gostaria aqui de destacar essa importante movimentação, essa audiência que fizemos no Ministério do Meio Ambiente, com a participação da representação do governo do estado de Roraima. Mas tem um outro tema que eu gostaria de colocar aqui, que é muito intenso, tanto na Câmara de Deputados como no Senado Federal. É a questão da reforma política. Nesses dias se debateu muito, alguns projetos aprovados na Câmara, outros discutidos e aprovados aqui no Senado, na comissão especial que está discutindo a reforma política.
percebemos um avanço nas propostas legislativas que procuram renovar nossa legislação política eleitoral. Talvez não seja a reforma política que realmente desejamos, que torne mais imediata a relação entre o eleitorado e os titulares do mandato. No entanto, é inegável que existe um esforço para atualizar nossas estruturas políticas, um esforço que, inclusive, é cobrado da sociedade brasileira. Na Câmara dos Deputados, voltou-se uma sequência de propostas de emenda constitucional. Não se conseguiu a desejada ampliação de cadeiras para mulheres no Legislativo, assim como não se obteve maioria para uma efetiva reformulação do sistema de financiamento de campanhas eleitorais. Aprovaram-se, porém, medidas como o fim da reeleição para mandatos do Executivo ou modificações no tempo de duração de mandatos, inclusive os mandatos do Legislativo. Também na Câmara dos Deputados, aprovou reforma infraconstitucional, com novas medidas relativas ao sistema eleitoral. Aqui no Senado Federal, temos já na pauta de votações do plenário em regime de urgência 13 projetos aprovados pela Comissão Especial da Reforma Política. E abordam questões tão diferentes quanto o quociente eleitoral para a distribuição de vagas nas eleições proporcionais, o tempo semestral de propaganda partidária em cadeia de rádio e televisão, a distribuição dos recursos do fundo partidário, a realização de novas eleições em caso de perda de mandato de ocupantes de cargos preenchidos por eleição majoritária ou regime de contratação de pesquisas eleitorais. Várias dessas propostas referem-se à questão do direito eleitoral, caso das alterações pretendidas para o calendário dos pleitos, inclusive abrindo uma polêmica relativa ao tempo assegurado aos partidos e aos candidatos na propaganda gratuita. É o caso também da proposta que torna a divulgação de pré-candidaturas livres das sanções hoje aplicadas à propaganda eleitoral gratuita. São questões, senhor presidente, que precisam ser bastante debatidas neste plenário, pois trazem implicações sérias ao projeto eleitoral. Precisamos examinar em detalhes os seus efeitos sobre a representação política. E aí eu quero trazer uma preocupação, que é a redução de 45 para 30 dias da propaganda de rádio e televisão, e também a redução da duração da propaganda em cada horário de 50 para 30 minutos. Uma redução de 60% do tempo atual. Nos preocupam essa redução da duração da propaganda eleitoral de rádio e televisão, porque inibe o surgimento de novas lideranças políticas em nosso país. E nós precisamos dar oportunidade, nesse momento da reforma política, para que surjam novas lideranças. E esse modelo aqui, de redução de tempo de TV, de redução da propaganda, inibe, sem dúvida nenhuma, o surgimento, o aparecimento de jovens, de candidaturas que precisam se expor na sociedade brasileira, ter oportunidade de apresentar suas propostas, seus projetos, suas proposições para colocar diante da sociedade, e a sociedade fazer o julgamento que ela pretende e fazer a escolha dentro de um leque de candidaturas em nosso país, em todos os cargos eletivos. Então, eu queria deixar aqui a minha preocupação na redução desse tempo de propaganda eleitoral e redução também da propaganda eleitoral de 50 para 30 minutos. Por isso, é preocupante. Muitas proposições apresentadas, a gente concorda, acha que realmente é preciso trabalhar para a redução das despesas nas campanhas eleitorais, que são a cada pleito mais caras, mas nós não podemos abrir mão de dar oportunidade para as pessoas que pretendem se colocar como agentes políticos, pretendem se candidatar a deputado, a vereador, a senador, e não ter o tempo suficiente para se apresentar à sociedade brasileira e ao seu eleitorado. Por isso, nesse sentido, eu quero chamar a atenção para a necessidade de discutirmos com profundidade essa revisão do nosso sistema eleitoral brasileiro. A questão do financiamento de campanhas eleitorais, a gente sabe que ficou para ser discutido só em agosto. E aí eu também apresentei uma proposta que é muito interessante, que vai de encontro aos anseios da sociedade brasileira,
no que diz respeito ao financiamento público e privado. Existe uma rejeição da sociedade nesses modelos de financiamento. Por essa razão, é preciso ter um debate intenso, dialogando com a sociedade, para que se encontre. Presidente, apresentei esse projeto com o objetivo de sanar essa dúvida, essa rejeição que a sociedade brasileira tem em relação ao financiamento público e privado de campanha. Quero deixar aqui a minha recomendação, a minha sugestão de que em agosto, quando retornarmos do recesso parlamentar, se possa aprofundar nessas discussões. Nós temos a OAB, a CNBB, muitas entidades da sociedade civil organizada que apresentaram propostas muito interessantes. Nós temos que olhar com atenção essas propostas, além dos inúmeros projetos apresentados por deputados e senadores, inclusive um projeto que apresentei, que também tenha atenção com relação ao que a sociedade brasileira quer, que é mais transparência na política, que é evitar esse envolvimento de candidaturas, de diversos parlamentares envolvidos em escândalo de corrupção, tudo devido ao financiamento de campanhas eleitorais. Então, visando atender o anseio da população brasileira, é preciso, sem dúvida nenhuma, discutir aprofundadamente, com muita atenção, com muita responsabilidade, a questão do financiamento das campanhas eleitorais. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.